Salve, rapaziada, eu estou aqui no começo do vídeo para agradecer a todo mundo que tem se inscrevido, deixado o like e comentado. Sei que são foda, estamos chegando em 30 mil. Muito obrigado a todo mundo. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. E caso você gostar, você comenta aí. Tamo junto, é nóis. Vamos pra obra. Era uma vez um jovem chamado Shumin, que está deixando a montanha onde viveu toda a sua vida, com o objetivo de realizar o sonho de seus mestres de promover as artes marciais que lhe ensinaram ao longo dos anos. No entanto, ele não quer partir, pois não quer abandoná-los em uma idade tão avançada, mas eles realmente querem que ele desça da montanha e explore o mundo abaixo dela. E isso ocorre porque um deles o encontrou anteriormente vendo certos tipos de livros muito delicados. Então, para acalmá-lo, sugeriu que ele fosse explorar o mundo abaixo da montanha, onde poderia encontrar suas 7 irmãs, cada uma instruída por um mestre diferente. Então, eles sabem artes marciais como ele, mas não no mesmo nível, já que ele foi educado por todos os mestres ao mesmo tempo. Ao sair, ele vai imediatamente para um trem, onde conhece uma mulher que tem graves problemas no corpo, coisa que ele sabe apenas vendo-a uma vez. Reconhece o estado de sua energia meridiana, entre outras coisas. Mais tarde, ele chega ao seu quarto onde verifica o dinheiro que seus queridos mestres deixaram para ele, encontrando 500 yuanes, os quais, se guardados, podem durar anos. Enquanto ele se maravilha com todo o dinheiro que tem, chega uma garota bonita que o chama de irmão, deixando Shun emocionado ao ver pela primeira vez uma mulher tão atraente, mas seu entusiasmo acaba rapidamente quando vê que ela está acompanhada por seu avô. Ao observá-lo um pouco, ele percebe que o homem tem um grave problema no coração, pois sua voz é muito mais rouca do que o habitual, mas ao mencionar isso a ambos, tanto o avô quanto a garota ficam irritados com ele, pensando que ele é apenas um jovem ambicioso procurando o caminho mais fácil para o sucesso. No entanto, nada poderia estar mais longe da realidade, já que Shunin só queria ajudar, mas, devido às palavras de ambos, começa a acreditar que provavelmente errou. Enquanto a garota cuida de fazer as camas na área superior do quarto, seu avô começa a se sentir mal e tossir muito, preocupando-se e ordenando à equipe do trem que encontre um médico para seu avô. Ao mesmo tempo, Shumin vê a cena pensando que, segundo seus mestres, se ele ajudar os outros, poderá ser afetado de maneira negativa, imaginando todas as possíveis coisas ruins pelas quais poderiam acusá-lo se intervir. Embora tenha medo, Shumin sabe que seus mestres o ensinaram a ser um curador antes de ser um covarde, então ele começa a diagnosticar o homem. Mas neste momento chega um médico real à cena que, ao vê-los, começa a reclamar, recusando-se a fazer um exame médico no velho sem os equipamentos adequados. A garota tenta convencê-lo a pelo menos tentar salvar, mas o médico é alguém com alta patente em um hospital, então se recusa a tratar um paciente sem um equipamento médico adequado, então sai do quarto decidido a esperar até chegar à próxima estação, onde podem ser tratados adequadamente. Antes de sair, o assistente do maquinista menciona ao médico que está a família Yu, onde o avô é tão poderoso que pode fazer a terra tremer com apenas um golpe, e se ele conseguir salvar a vida dele, tanto ele quanto a família Yu ficarão completamente agradecidos. Então é uma oportunidade que ele não pode deixar escapar. Por isso ele volta ao avô começando a fazer um diagnóstico de primeiros socorros, iniciando com um pouco de RCP. Enquanto faz, Shun nota que, embora essa tentativa de ajudá-lo seja boa, não é necessária para o Sr. Yu, pois ele não tem um problema respiratório e se o médico continuar, poderá quebrar suas costelas e machucá-lo ainda mais. No entanto, este último pensa que se pelo menos conseguir fazer o velho acordar por um segundo, poderá ganhar o favor da família Yu. A garota começa a perceber isso e duvida das verdadeiras intenções do médico, que antes havia conversado com o assistente do maquinista do trem. O homem explica que não pode fazer muito, mas pelo menos tentará salvar o avô, tudo para parecer bem diante da família. E é aí que Shun intervém e explica que o velho tem apenas um problema no coração, não nos pulmões, e que ele pode tratá-lo, pois é um aprendiz de medicina chinesa. Isso faz o médico rir, que estudou medicina ocidental por anos, rotulando o protagonista de charlatão. No entanto, e para surpresa de todos, a neta do Sr. Yu prefere sua ajuda, porque ele não sabe quem são, então ela está certa de que ele não vai se aproveitar deles. Shunin, ao ver como a garota pediu esse favor tão abertamente, entende que, apesar de sua aparência mais jovem, ela sabe muito bem sua posição e o que deve fazer, já que revelou sua identidade a um completo estranho com a ideia de que ele pode ajudar a salvar a vida de seu avô. Isso parece precioso para ele, já que seus mestres lhe diziam que é um bom contraste sem precisar ser pedido 2 vezes. Ele começa o tratamento enquanto o médico zomba das tentativas de um pobre médico sem licença, mas Shumin não presta atenção, assim como a garota da família Yu, começando o seu trabalho. Ele costumava praticar com javalis na montanha, então é muito bom com acupuntura. Depois de usar suas habilidades com as agulhas, ele consegue curar o velho com sucesso, mas no lugar disso, provoca um forte ronco, algo que Wei considera um fracasso absoluto ao ter colocado a vida de outra pessoa em risco com seus métodos esotéricos. No entanto, Shuri faz ver que ele errou. O velho está muito bem, apenas tossindo algo que estava obstruindo o fluxo em seu corpo, então agora que não está mais em seu sistema, ele pode viver tranquilamente. Isso surpreende
a todos, mas o médico Wei não possuiu perder sua chance tentando conseguir o favor da família Yu depois de ter tentado ajudar com tudo o que tinha à disposição oferecendo levá-lo ao hospital, mas Lau confia mais no julgamento de Shu, que não considera que ele precise ser hospitalizado. Isso enfurece muito a Wei, que não pensa em desistir tão facilmente, não sem antes lutar. Enquanto isso, Shu fica para terminar de cuidar de Lau usando sua acupuntura de forma tão magnífica que nem o próprio idoso sente. No final, tanto o avô quanto sua neta se sentem muito agradecidos a Shu, oferecendo levá-lo para comer assim que chegam a Sou, mas Shu insiste em convidá-los. Nesse momento, Wei volta gritando muito irritado para Shu mostrar seu certificado médico, pois, caso não o tenha, ele chamará a polícia e o deixará uma década na prisão. Shu não teme suas ameaças, pois sabe que pode curar sem precisar de um certificado, o que deixa Wei ainda mais irritado. No entanto, antes de continuarem a discussão, o trem para de repente. Nesse exato momento, a polícia chega para uma inspeção de rotina, o que deixa GY feliz e começa a revelar aos policiais que Shumin estava praticando medicina sem a licença oficial, o que é extremamente proibido. Mas, no momento em que se apresenta aos policiais, eles hesitam antes de algemá-lo, pois o tem sob suspeita de ter vendido medicamentos falsos de empresas com as quais tem relação, então o levam algemado enquanto ele declara que tudo foi um mal-entendido. No entanto, para Shu, isso não é uma surpresa, pois ele havia previsto que isso aconteceria, o que impressiona Lau e sua neta, que, aliás, se chama Lin Lin. Ele é capaz de usar a previsão porque cada um de seus mestres tem uma habilidade especial diferente, e ele aprendeu todas, mas não pode revelá-las às pessoas comuns, pois isso poderia causar graves problemas. Isso chama muito a atenção de Lin Lin, que quer que ele leia sua fortuna, mas Shu não consegue se concentrar o suficiente porque ela é muito atraente, então só pode avisá-la para cuidar das pessoas que usam roupas verdes. Lau começa a perguntar sobre as habilidades que ele usou para diagnosticá-lo e curá-lo, e Shu então começa a escrever uma receita com tinta, não porque não queira usar caneta, mas porque a escrita com tinta é uma tradição e seus mestres lhe ensinaram que, se perdidas, nunca serão recuperadas. Isso chama muito a atenção de Lin Lin, que o vê como algo estranho, mas ele a tranquiliza, depois de escrever a receita para Lau, garantindo que se ele a tomar por 3 meses, se curará. E toda a sua família pode fazer o mesmo, pois é uma doença hereditária. Isso impressiona Lau, mas ainda mais quando Shu explica que percebeu sua doença apenas olhando para ele. Pessoas inteligentes e que sempre estão trabalhando, sabendo que sua doença começou devido ao estresse do trabalho interminável, entendendo que as pessoas de alto escalão não têm a vida fácil que todos conhecem, mas trabalham muito mais do que as pessoas comuns, sofrendo em silêncio. O simples fato de Shu poder entender isso é impressionante para Lau, que pede de volta o cartão que Lin Lin lhe deu, deixando-o confuso, mas mais quando Lau pede à sua neta que o adicione ao Vexá sem entender o que ele está falando. Lin Lin tenta fazer Shumin escanear o código QR de seu telefone, mas ele não entende uma palavra do que ela diz, e pior, ele não tem um telefone como as pessoas modernas, tem um modelo extremamente antigo, quase um Nokia, que só permite ver notícias, se comunicar um pouco e ver um pouco da internet. Não há um smartphone como o das pessoas de hoje em dia, e para piorar, ele chama isso de dispositivo, dando a entender que nunca teve muito contato com a tecnologia em sua vida, o que confunde um pouco a família, mas Lin Lin continua fazendo um esforço para que ele mostre seu Vexá, mas Shumin continua confuso, pensando que ela está se referindo a uma qualidade de seus mestres, chegando à conclusão de que o telefone também tem algo chamado waiting. No final, Lau decide não complicar as coisas para seu salvador, então ordena a sua neta que simplesmente dê seu número de telefone a Shu, e uma vez que o fazem, concordam juntos em se encontrar para comer em agradecimento pelo que ele fez por seu avô. Este último, enquanto os vê felizes juntos, entende que poderia ser coisa do destino que se encontraram, e que poderia haver uma boa fortuna em ter Shumin com eles, mas sabe que a família Wang está atrás de sua neta, então poderia desencadear um sério conflito entre as duas famílias pelo direito de casar com Lin Lin. Ao chegar à estação de trem, Shumin avisa mais uma vez sua nova amiga que tenha muito cuidado com pessoas de roupa verde, pois pode haver violência envolvida. No entanto, ela e seu avô ficam mais impressionados por ele conseguir carregar sua bagagem com tanta facilidade. Uma pessoa normal precisaria de ajuda para fazer isso, mas Shumin treinou toda a sua vida e isso é quase nada para ele. Ao sair finalmente da estação de trem, Lin Lin envia mensagens para sua irmã Kujin, que supostamente iria buscá-los, mas quando ela chega em seu carro, mostra que está usando um grande vestido verde, o que assusta Lin Lin devido à previsão de Shu, pedindo desesperadamente uma maneira de escapar dessa situação. Shumin pensa em algo, mas é difícil com tanta gente, e Kujin deve tirar o vestido, o que surpreende muito ambas as amigas, mas preocupa muito mais Lin Lin, que não quer colocar Kujin em uma situação desconfortável. No entanto, de acordo com as previsões de Shumin, a melhor maneira de evitar a desgraça é ela mudar de roupa, o que deixa Lin Lin muito feliz, que confia plenamente nisso. Palavras de Shu, algo que deixa Kujin obviamente intrigada, dado que normalmente Lin Lin não é tão ingênua e não confia muito nos homens, digamos. Assim, ela chega à conclusão de que só pode ser alguém tentando se aproveitar da família Yu, por isso tenta ir com sua amiga para ajudar, sabendo o quão crédula ela é. Mas antes que possa fazer isso, Lin Lin chega pedindo gentilmente à sua amiga que troque de roupa, usando um olhar terno para convencê-la. Sem mais delongas,
Kujin concorda, com a condição de que ela acompanhe até o carro onde poderão conversar sozinhas e em privado. Uma vez lá, ela começa a repreender sua amiga pelo estranho que a acompanha, alertando-a de que poderia se meter em problemas e confiando demais nele. Além disso, ela está muito intrigada com a relação que podem ter, já que Lin Lin geralmente não se abre tanto com as pessoas. Esta última tenta falar sobre como Xiumin é bom, mas quando se vira para olhar para fora do carro, ambas descobrem que ele se foi, o que deixa Lin Lin muito triste, pois queria passar mais tempo com ele ou pelo menos se despedir, o que continua irritando muito sua amiga, que considera isso um completo desastre. Passamos então para Xiumin, que se retirou por respeito às mulheres. Seus mestres lhe ensinaram que não se deve olhar quando não é necessário, e é por essa mesma razão que ele saiu, usando seu telefone para tentar descobrir com o GPS para onde seus mestres o enviaram. Supõe-se que seja um lugar afastado da agitação da cidade, onde ele poderá lidar com seus assuntos com muita calma e tranquilidade. Nesse momento, chega um taxista, que quer ganhar dinheiro fácil com Xiumin, ao descobrir que ele é um forasteiro visitando a grande cidade. E quando o GPS de seu telefone lhe avisa que são mais de 10 quilômetros até seu destino, o taxista tenta usar esse fato para convencê-lo a viajar com ele. Para sua surpresa, Xing se recusa, já que essa distância na montanha não é nada para ele, nem mesmo serve como aquecimento. É então que ele sai correndo a toda velocidade em direção ao seu destino. Depois de correr por um bom tempo em máxima velocidade, Xing acaba ultrapassando o limite permitido para um carro, mas no final, ele consegue chegar a Redwood, o lugar onde seus mestres conseguiram para ele um bom quarto. Alguns idosos que estão perto da entrada confirmam que é o lugar que ele está procurando, mas infelizmente eles ficam tristes ao ver Yumin, pois apenas sua aparência revela que ele está em busca de oportunidades de trabalho, o que é muito mais difícil do que em sua época, já que daqui até a grande cidade são 2 horas de ônibus. Enquanto os idosos sentem pena de Xiumin, ele começa a subir o prédio de apartamentos, lembrando-se das palavras de seu mestre. Este lhe arranjou um lar com Wi-Fi grátis, luz e água compartilhadas, e uma velocidade de conexão de 2 megabytes, o que é muito importante, já que na montanha a conexão mais rápida que tem é de 200 kilobits, o que pode fazer com que um filme curto dure muito mais tempo e soe bastante mal. Xiumin não tem ideia de quão rápido são 2 megabytes por segundo, mas está cheio de curiosidade para descobrir. Ao terminar de subir as escadas, chega ao quarto 62, onde residirá a partir de agora. Justo antes de entrar, lembra que seu mestre o avisou de que os gastos de água e luz são compartilhados. É ao abrir a porta que ele entende do que se trata, pois conhece Kina, a proprietária do apartamento, com quem compartilhará o espaço daqui em diante. Ela explica as regras da casa, dizendo apenas que, além de compartilhar as despesas, não o deixará usar a varanda para secar roupas nos dias que não sejam segunda-feira, quarta-feira ou sexta-feira. Mas Xiumin está mais distraído com o quão bonita ela parece. Então, para sair das nuvens, decide ir para seu quarto, inadvertidamente entrando no de Qin Yanga antes de partir definitivamente. Ele pergunta a ela a senha do Wi-Fi. Durante esse breve momento, Xiumin fica impressionado mais uma vez com o quão atraente é sua colega de quarto, o que a deixa surpresa, especialmente porque ela também o acha bonito. Mas, por mais que seja assim, ela sabe que nunca cruzará seu caminho, então não tem esperanças de serem um casal. Pelo menos é o que se supõe, certo? Mas veremos depois. Depois de entrar em seu quarto, Xiumin começa a perceber que as garotas da cidade são muito mais bonitas do que as dos livros, sentindo-se sortudo por poder estar aqui. Mas também há uma questão mais importante para resolver, e ele está curioso para saber como é a 7ª irmã, que ele deve encontrar. Então, para descobrir, ele tenta usar a adivinhação que seus mestres lhe ensinaram para fazer cálculos mais precisos. Ao fazê-lo, começa a recitar uma série de magias, conseguindo descobrir que sua irmã é uma mulher de negócios conhecida, mas não consegue ver seu rosto, pois seus mestres colocaram uma barreira para que não pudesse descobrir sua identidade. Isso faz com que, ao se esforçar, Xiumin sinta dor na mão por tentar vê-la. Felizmente, graças aos seus poderes, ele conseguiu descobrir que ela é uma famosa mulher de negócios. Então, ele pode tentar procurar na internet para saber quem ela é. Isso é uma boa ideia. Mas todos os resultados que ele aparecem pessoas idosas que não conhece, então não consegue encontrá-las, deixando novamente no ponto de partida enquanto tenta pensar em uma boa maneira de encontrar sua irmã. Ele fica com fome, então sai para tentar cozinhar algo. Aproveitando que a proprietária não está na montanha, é obrigado a usar o fogão a gás, que só tinha visto em tutoriais na internet, mas felizmente consegue acendê-lo sem problemas, assim fazendo alguns deliciosos fideus como costumava fazer antes de vir para a cidade. No entanto, assim que termina, começa a sentir falta dos velhos tempos, pois quando estava na montanha não se sentia sozinho, tinha seus mestres ao seu lado para lhe fazer companhia. Agora não tem absolutamente ninguém. Enquanto desfruta de sua refeição, uma mulher chega em casa trazendo Qin Yang consigo, parecendo muito afetada por uma noite de festa. Aparentemente, no momento em que Xiumin tenta ajudá-la, a mulher sai correndo desesperada, gritando que não sabe nada sobre a situação, deixando Xiumin mais confuso, que tenta ajudar sua companheira de apartamento, mas ao tê-la nos braços, descobre que não está afetada pelo que tomou, mas sim que alguém colocou algo em sua bebida, deixando-a em sérios apuros.
seguros. Depois de descobrir o que está acontecendo com Shumin, ela o faz cuspir um comprimido, vendo que deram a ele uma dose muito grande para uma única pessoa, o que significa que não lhe resta muito tempo de vida. Então se ele vai fazer alguma coisa, deve fazê-lo rápido, pois só tem 10 minutos no máximo. Ao descobrir isso, Kim-jan se assusta. Ela não quer sofrer dessa maneira, não depois de ter se esforçado a vida toda para tentar ter uma boa vida. Enquanto pensa nisso, vem à sua mente o momento em que um homem lhe deu um gole onde deveria estar o comprimido, ameaçando-a de que se não o tomasse, não a deixaria abrir seu bar. Se soubesse que era esse o plano, teria feito com que o homem que lhe deu a bebida, lutasse contra ela, para pelo menos não deixá-la nesse estado tão lamentável. Depois ela lembra como sua mãe a abandonou quando criança, pois só havia sido usada entre ela e seu pai como uma forma de conseguir dinheiro, e depois que sua utilidade acabou, sua mãe simplesmente foi embora para viver feliz sozinha. Isso a deixou com o coração partido e um grande ódio pelos homens. Enquanto Kim Yang se contorce no chão de dor, Yumin discute o que fazer com ela, pensando que não deveria interferir, mas quer respeitar os ensinamentos de seus mestres sobre ser um curandeiro benevolente antes de ser um covarde que abandona as pessoas. De repente, é por isso que começa a tirar tudo dela, fazendo-a acreditar que só quer se aproveitar de sua fraqueza, mas Shumin só está tentando fazer espaço para que ela possa usar seus métodos de cura, pois não tem muito tempo e precisa se livrar das toxinas. Não pode usar uma agulha, então usa um corte no corpo de Kinan para eliminar as toxinas, deixando-a como nova. Depois a leva nos braços para seu quarto, deixando-a descansar e se recuperar nos próximos dias, prometendo que ele mesmo cuidará de limpar e arrumar a casa. Isso deixa a mulher surpresa ao ver que, pela primeira vez em sua vida, conheceu um homem bom e não alguém que só quer se aproveitar. Neste exato momento, alguém bate com força na porta, preocupada que Kim-jan esteja com um cara, pensando que alguém pode fazer muitas coisas ruins com ela, então pediu ajuda de Jao para ir ajudar. Ao ouvir isso, Shunin tenta se levantar para abrir a porta, pensando que é a amiga que trouxe Kim-jan para casa recentemente, mas esta última o impede, pois sabe que não é sua amiga, mas sim os responsáveis que deram o comprimido. É então que começa a contar como foram os eventos. Ela administra um bar não muito longe de seu apartamento, onde sempre deixa ir Sanchi, a garota que vimos antes, a quem trata como sua melhor amiga, e ganham dinheiro juntas de vez em quando. No entanto, desta vez, ela trouxe Jao, um valentão muito conhecido no bairro de seu bar, o que significava problemas. Embora Kim-jan tenha tentado expulsá-los, Sanchi fez o possível para convencê-la a deixá-los ficar, mas o pior aconteceu quando Sang pediu à sua suposta amiga que a acompanhasse a um encontro duplo com Ao, prometendo que ganhariam muito dinheiro se ela fosse. Apesar da oferta atraente, Kim Yang vende bebidas, não seu ser, então rejeitou indignada as insinuações de sua amiga. No entanto, isso não iria deter Jao, que, assim como Sang, havia incomodado muito. Depois de ver como Kim já ainda se considera uma pessoa decente depois de abrir um bar, é por isso que usou alguns comprimidos muito perigosos, pensando que se desse 2 deles a ela, a transformaria em sua marionete ou brinquedo. Foi assim que lhe deu um copo de vinho, ameaçando-a de que se não o tomasse, não permitiria que ela abrisse seu bar novamente, e sem outra opção, Kinan tomou o copo. O resto já conhecemos. Levou-a para casa nos braços de sua suposta melhor amiga, sentindo os efeitos do comprimido. Agora, Shumin não sabe o que fazer se abrir a porta ou chamar a polícia, mas Kim-jan quer enfrentar isso sozinha. Seus problemas sendo ajudada por Shu dado que não pode se sustentar quando abrem a porta. Sanchi acusa Shu de ser um louco ou um ladrão ao estar no apartamento de sua amiga. Por outro lado, Ao continua tentando que ela vá junto com ele, ameaçando-a com cada vez mais raiva. Mas então Kim defende Shumin ao fazê-lo passar por seu namorado com a intenção de se livrar de Ao e para que Sanchi não o acuse de ser um ladrão. Ao dizer isso, tanto Jao quanto Sanchi ficam estupefatos com o anúncio, já que nem esta última tinha a menor ideia de que sua melhor amiga tivesse um namorado, coisa que Kinan só está dizendo para poder se livrar de quem lhe prejudicou. Sanchi acredita que Shumin não é mais do que um perdedor que não pode permanecer diante de Jao, muito menos quando se trata de alguém tão poderoso quanto ele, então continua tratando-o como tal, enviando Jao para incomodá-lo. Aqui Kim-jan tenta pedir ajuda ao seu salvador para que resolva a situação. É então que Shuin se apresenta como o namorado dela, expressando que alguém colocou algo na bebida de sua amada e, portanto, devem descobrir quem foi, o que deixa aliado a Jao e ainda mais seguro de que pode conseguir a mulher que quer. No entanto, sua alegria termina rapidamente quando Shun-min lembra que no bar há algo chamado câmeras de vigilância. Assim que recuperarem as memórias, poderão descobrir quem foi que causou tudo isso à sua namorada, o que deixa Jao assustado, que se desculpa dizendo que tem assuntos pendentes, mas na realidade vai destruir os registros da câmera, ou seja, a evidência, antes de deixá-lo ir. Shun adverte que não pode pensar apenas com a parte inferior de seu corpo XD, já que a sua não está funcionando muito bem. Então, quando chegar a hora, eles se envergonharão ainda mais do que acabaram de fazer. Isso deixa Jao muito irritado, mas ele não dá muita importância, saindo antes de causar mais problemas. Isso deixa Kinani muito assustada, que,
embora Chun Min se ofereça para recuperar as memórias das câmeras, está preocupada que Zhao e seus homens se ocupem para que ela não reabra seu bar, mas seu novo amigo promete que cuidará bem dela, imitando-a comer e tratar seu ferimento agora que estão sozinhos. Mais tarde, na mesma noite, vemos Zhao junto com Chanxi, que depois de vê-lo destruir as memórias das câmeras, o convida para passar um tempo com ela aproveitando que está feliz por ter uma nova chance para fazer o que quiser com Qin Yang, mas no momento em que estão juntos, Ao descobre que não pode fazer nada, lembrando das palavras de Shumin, culpando-o por sua deficiência em um aspecto mais amoroso. Se já sabem a que me refiro, disposto a se vingar dele. Voltando para a casa de Shuin, ele o convida para comer seus fós a Qinyan, que desfruta muito de seu sabor, o que faz com que ambos comecem a conversar alegremente. Momento em que Shuin pergunta por que ele não os havia comido em tanto tempo, querendo saber sobre a família de sua amiga, mas ao mencionar isso, o deixa paralisado, já que não é uma lembrança agradável, digamos assim. No entanto, começa a contar os eventos desde pequena. Não teve um pai muito presente, perdeu muito cedo e sua mãe a deixou órfã em um orfanato. Embora Shumin não entenda muito bem a situação, compreende que ela viveu sozinha toda a vida, abandonada pelas pessoas que deveriam ser as mais importantes para ela, sabendo que ele está muito melhor, pois pelo menos tem seu mestre Kimen. Enquanto fala sobre sua situação e como conseguiu tudo o que tem, ela mesma, como o bar e sua casa, Qin já acaba adormecendo depois de ter se cansado muito pela ajuda que seu amigo lhe deu ao curá-la. Por isso ele a pega nos braços, sabendo que ela precisa descansar, para levá-la para a cama e que ela durma confortavelmente. Enquanto faz, ele promete que cuidará dela a partir de agora, o que faz com que Qin Jan comece a brilhar. Shumin, ao vê-la assim, entende que é por causa da habilidade física de Huan, uma habilidade que Qin Jan tem, com a qual pode regenerar suas feridas 2 vezes mais rápido e com apenas metade da energia necessária. No entanto, Shumin lembra que essa habilidade está relacionada aos parceiros, algo que um de seus mestres sempre criticava, dizendo que, segundo ele, ter uma mulher só tornaria suas habilidades mais lentas, o que agora deixa sem saber como reagir à situação. Mas, no final, decide deixar sua amiga sozinha para que cuide de sua recuperação sozinha, indo para seu quarto, uma vez sozinha. Qin começa a pensar por que Shun a levou para a cama, mas não fez nada com ela. Entendendo que ele não é como os homens com quem esteve até agora, ele é muito mais gentil e carinhoso, tratando-a bem sem ter outros motivos ocultos. No entanto, enquanto pensa nisso, lembra que não merece alguém tão bom, acabando com suas próprias fantasias. Na manhã seguinte, ela vai ao quarto dele para agradecer, disposta a fazer-lhe o café da manhã em agradecimento pelos deliciosos noodes que ele preparou para ela na noite anterior. Pouco depois, ela o leva para a sala de jantar, onde servem muitas coisas que parecem deliciosas, mas, para o azar de Shunmin, nada disso foi cozinhado por sua senhoria. Ela apenas comprou em uma loja próxima, deixando-o desapontado. No entanto, ela não o convidou para comer apenas para agradecer pelo que ele fez por ela na noite anterior, mas depois de vê-la. Sua habilidade para ajudá-la sabe que muito em breve ela se tornará alguém importante e formará um homem para si mesmo que reflita sua grandeza, o que interessa muito a Kina. Então, ela quer ser amiga dele para quando isso acontecer. É por isso que ela oferece deixá-lo viver gratuitamente por meio ano até que ele alcance os resultados que ela tanto espera. Ao ouvir isso, Shumin fica cheio de alegria, pensando em quanto dinheiro pode economizar dos mestres apenas nesse tempo, sentindo-se sortudo e surpreendendo Qin Yang, pois para ela isso é pouco e nada. Nesse mesmo momento, alguém bate à porta. É Zhao, que veio para se vingar do que Shumin fez. Qin Jan tenta pedir ao amigo que não intervenha e que o deixe lidar com isso, mas nosso protagonista sabe que agora faz parte do problema. Na noite anterior, ao apertar a mão de Zhao, deu-lhe um medicamento que fez com que sua região inferior não funcionasse adequadamente. Agora, Zhao não pode fazer nada contra Qin Yang, deixando-a ainda mais encantada. Sem dar tempo de parar a briga, ao abrir a porta, Zhao reclama furioso com Shumin pelo que fizeram a ele, exigindo que o cure imediatamente. Assim como Zhao fez antes, Shumin se desculpa, afirmando que não há provas para incriminá-lo, mas tanto ele quanto sua gangue de valentões não se importam e se preparam para brigar. Shumin adota uma postura de batalha, enquanto Qin Jan ameaça chamar a polícia se não pararem. No entanto, mesmo enquanto se prepara para fazer isso, Qin Jan não o fará sem antes se vingar e lembrá-los de que nunca será ninguém além da pobre mulher que administra um bar. Antes que ao machuque Kino, Shumin intervém, dando-lhe um tapa forte que o faz voar vários metros. Isso dá início a uma briga, onde os capangas de Zhao atacam Shumin, mas ele utiliza seu Kung Fu do sexto mestre para imobilizá-los facilmente atingindo os pontos-chave. No entanto, Ao ainda está consciente e deve castigá-lo de alguma forma para que deixem todos em paz. Quando Zhao se aproxima, ameaça chamar seu pai, que parece ser uma pessoa importante em Yangzhou, mas Shumin não se importa. E sabendo que mesmo depois de uma surra Zhao não vai desistir, ele decide dar-lhe um presente especial, usando suas agulhas de acupuntura para perfurar os pontos-chave de dor e riso do seu inimigo, fazendo com que todo o seu corpo doa como se milhares de formigas estivessem caminhando sobre ele, mas também fazendo-o rir sem controle. Este método tende a ser mais eficaz do que o Kung Fu do seu sexto mestre, pois subjuga o oponente sem ter que lutar. No entanto, ele tem um problema maior para lidar, já que Qin Jan foi capturada por um dos membros, que ameaça machucá-la se Chunin não liberar seu líder. Sem outra opção,
ele retira as agulhas de acupuntura, liberando Zhao da risada e da dor, explicando que seus métodos são apenas o que ele viu, não é magia ou algo assim, apenas medicina chinesa tradicional. Isso impressiona muito o capanga, que revela ser um membro de uma família que controla o negócio da pescaria de Jinou, prometendo que, se ele trabalhar para eles, poderá ter todas as garotas que quiser, mas ele rejeita isso, estando mais interessado em que liberem e deixem em paz sua amiga, e de fato, ele fica impressionado ao ver que, mesmo depois de tê-lo surrado e a seus homens, Ao ainda quer recrutá-lo como um dos seus. Zhao insiste em que Shu menciona a eles, mas ele se recusa novamente, pois ela é sua namorada e uma pessoa que ele valoriza muito. E vendo que não vão a lugar nenhum, Zhao decide que fará Qin Jian sofrer da pior maneira possível, deixando Xun Ming, que já não lhe serve para nada. Pouco depois de dizer isso, todos entram no apartamento de Xu Ming, levando-o junto para que possa testemunhar como eles arrastam sua amiga para o fundo, fazendo-a sofrer. Mas Shu está cansado de tudo isso, então ele trancou a porta com a trava enquanto Zhao envia seus homens para machucar Qin Yang, que só pode vê-los com medo enquanto eles se aproximam dele. Enquanto ouve as ameaças, Xu Ming começa a rir, reconhecendo que nem ele poderia desviar de uma bala em um campo aberto, mas agora que estão em um local fechado, a situação mudou. Então ele usa sua habilidade de impulso para acumular energia e, com um movimento, se lança em direção ao homem que está segurando sua amiga, conseguindo agarrar sua mão a tempo, tirando-lhe a arma com um único movimento e depois derrubando-o no chão com um golpe poderoso. Isso liberta Kina, mas ele nota que os outros capangas estão atrás de Xu Ming. Ele, por outro lado, está calmo e pede à sua amiga que não se preocupe, que apenas descanse e o deixe cuidar de tudo, iniciando a briga contra os capangas e vencendo facilmente graças às suas artes marciais. Ver isso aterroriza apenas Zhao, que entende que esse homem não é normal, deve ser um soldado das forças especiais. Então ele chega à conclusão de que deve fugir o mais rápido possível para poder avisar seu pai para que faça. Zhao pede desculpas de joelhos, tentando convencer Xun a deixá-lo ir, prometendo compensar sua namorada. Esta é a ação perfeita para pedir que os deixem em paz de uma vez, mas neste momento alguém mais bate à porta. Quem o está procurando é estranho, já que ele não conhece ninguém em Yenzhou, a menos que a sétima irmã seja quem tenha ido buscá-lo pessoalmente. No entanto, quando abre, encontra Xu Ming, o filho de Lao Yun, o ancião que ele salvou em sua viagem de trem. Infelizmente, Xu Ming não o reconhece, mas Zhao parece reconhecer o homem que acabou de chegar, sem saber por que razão ele está aqui com eles. Ao vê-lo, Xu Ming fica ainda mais surpreso que Zhao, entendendo que ele chegou em um mau momento. Para agradecer ainda mais a Xun por ter ajudado sua família, ele se oferece para cuidar pessoalmente de Zhao, que agora está mais assustado do que nunca. A família Yu é uma das mais importantes em toda a cidade de Zhou, praticamente são eles quem a governam. Então, se decidirem se tornar inimigos de Zhao, nem mesmo seu pai poderia se atrever a se vingar deles. Praticamente estaria acabado. No entanto, Chamin não foi gerar problemas, mas sim para dar presentes a Xun por ter salvado seu avô. Neste momento, ele lembra de Lao e se interessa em saber como ele tem passado desde a última vez que se viram, alegrando-se ao saber que o estado de saúde do velho melhorou. Depois de se atualizar, Chamin oferece muito dinheiro e um telefone de ouro e diamante, mas Xun os rejeita ao lembrar que, segundo o sexto mestre, objetos de valor podem prejudicá-lo, então ele não os quer. Isso surpreende a todos os presentes, especialmente a Kina, que, depois de ver a reação de seu amigo ao oferecer-lhe meio ano de aluguel grátis, começa a pensar que ele está interessado nela devido à sua emoção. Isso também deixa Chamin sem palavras, pois ele havia ouvido anteriormente de Lin Lin que Xun não aceitaria os presentes que ele traria, dado que não se interessam por eles. Mas ele ainda queria tentar para não fazer a família parecer desgraçada. Ainda assim, Lin Lin insistia que era inútil, pois Xu Ming é alguém muito gentil que não se importa com status ou dinheiro. Então, em seu lugar, pediu a seu tio que desse algo mais de sua parte. Ela prepara outro presente para Xun, que é um cupom para um frango frito junto com um telefone celular antigo, que ele aceita com muita alegria, sentindo falta ainda mais de Chamin. Ele entende que Xun valoriza muito mais a amizade do que os bens materiais, mas ainda quer agradecê-lo pelo que fez com seu pai. Então ele se oferece para levar Zhao para cuidar pessoalmente para que ele não volte a estar em perigo. Ao ouvir estas palavras, Zhao entende que finalmente está acabado, então ele não tem outra escolha senão começar a agir fingindo que tem muitas famílias das quais cuidar, ou então eles não terão nada sem ele. Tudo para sair ileso desta situação tão difícil. Ao ver isso, Xu Ming decide que ele mesmo lidará com esse problema, despedindo-se de Chamin, que agradece uma última vez por ter salvado seu pai enquanto sai. Xu entende que Xu Ming é realmente alguém muito particular, não apenas por sua atitude simples mas amistosa, mas também pelo enorme talento que possui ao ser um curandeiro e lidar com pessoas perigosas em seu espaço tão pequeno. Afinal, ele ouviu quando a arma foi disparada de fora, então sabe que Xu Ming é alguém muito mais poderoso. Então ele deve se apressar antes de deixar que seu irmão tome controle dele, já que uma pessoa como ele pode ser um ativo muito valioso no futuro. Voltando ao apartamento de Xu Ming, ele é elogiado por Ao e seus homens, que agradecem de joelhos por tê-lo salvado. No entanto, Xu continua sem entender por que estão tão aliviados e não entende a que temem tanto de Xu Ming, já que depois de vê-lo, ela acreditou que ele era alguém muito cortês e elegante. É aí que o vô revela,
junto com seus homens, que Xuanmin não é tão bom quanto parece. É alguém que cuida dos negócios obscuros da família Yu, sendo conhecido como demônio elegante no submundo. Agora que ela sabe disso, Xuanmin entende que Zhao e seus homens podem ser úteis para ele, então ele começa pedindo-lhes 2 favores. O primeiro é que não voltem ao bar sem Qin Zhan. E é claro, que não voltem a incomodá-lo no futuro, mas também pede que o ajudem a reunir informações sobre sua irmã, dando-lhes indicações para procurar por uma garota entre 21 e 25 anos e que também seja muito bonita. Depois de ouvir isso, Hao sai com seus homens, que não sabem por que deveriam ouvir seu inimigo, mas segundo Hao, eles devem fazer isso porque ninguém normal faria com que Xuanmin falasse com tanto respeito, entendendo que se eles se tornarem seus amigos no futuro, poderiam se beneficiar muito. Por outro lado, Qin Zhan se preocupa depois de ouvir como Xuanmin está procurando alguém mais velho que ela, entendendo que pode ser um parceiro, talvez sem saber que ele está apenas procurando por sua irmã. Ainda assim, ela não quer desistir, então depois que nosso protagonista vai tomar banho, ela decide tomar banho também e depois chamá-lo. Isso deixa Xuanmin preocupado e confuso, que sabe que só ele e sua amiga estão no apartamento agora, mas de qualquer maneira, ele está em ligar e convidar algo que ele não quer fazer, já que ele a respeita muito mais do que ela imagina. Então ele se recusa a entrar para não ser rude, mas naquele momento a própria Qin Jota sai do banheiro apenas coberta e com uma garrafa na mão. Ela reclama que seu amigo, tendo-a a ela, não a considere bonita ao procurar por uma garota mais jovem e famosa, já que este ano ela faz 26 anos. Isso faz Xuanmin pensar que talvez tenha machucado ela sem querer ao mal interpretar suas intenções. Então ele expressa para Qin Zhan que agora tem outro motivo para procurar uma garota na cidade de Zhou, mas isso é aproveitado por ela, criando um momento bastante desconfortável para depois pedir a Xuanmin para ser seu parceiro. Naturalmente, Xuanmin fica paralisado pela confusão e emoção, já que é a primeira vez que vê uma garota tão bonita ser tão aberta com ele. Mas, por mais que tente manter a calma, não consegue. É então que começa a lembrar de sua infância, quando ainda estava praticando para ser um curador na montanha, sendo instruído por um de seus 7 mestres. Naquela época, encontraram um javali ferido no meio da floresta, e Xuanmin sabia que não tinha as habilidades médicas para salvá-lo. Mas, embora seu mestre soubesse disso, ele sugeriu que o abandonassem. Xuanmin tenta salvá-lo, pois foi ensinado por seus mestres que sempre deve tentar ajudar as pessoas, mesmo que não tenha as habilidades necessárias para fazê-lo. Infelizmente, Xuanmin não pôde salvar o pobre javali, que encontrou seu fim durante uma cirurgia, gerando um sério medo em Xuanmin. Foi neste momento que o mestre lhe deu um dos conselhos mais importantes de sua vida, que em cada decisão que tomasse, deveria se responsabilizar por ela, não importando se fosse boa ou má, sempre deveria assumir as consequências. Com isso em mente, agora ele protege Qinan para depois pedir desculpas por tê-la machucado com suas palavras, pedindo-lhe que se respeite e que ele sempre cuidará dela. Isso a comove tanto que ela começa a chorar até adormecer. Neste instante, Lin Lin liga para o novo celular de Xuanmin. Ela ligou porque estava ansiosa para falar com ele depois de seu primeiro encontro no trem, ansiosa para saber mais sobre ele. Ela se sentia feliz por finalmente poder se comunicar com ele, insistindo que ele use a conta de vexá que ela fez quando lhe deu o telefone, mas Xuanmin ainda não tinha muita ideia de como usar os celulares modernos. Em compensação, Lin Lin sugere que no dia seguinte ela o convide para comer, mas desta vez será ela quem o levará. Depois de concordarem em se encontrar no dia seguinte, ela avisa que o buscará em casa. Depois de desligar, ela começa a pensar no que seu tio fez depois de tentar levar um presente para Xuanmin, pensando que algo ruim está acontecendo na família. E para piorar as coisas, ela sente que seu tio é igual ao seu pai, mas pelo menos alegra-se que seu avô esteja melhorando depois de tanto tempo sofrendo de uma doença hereditária na família. Justo antes de adormecer, ela pensa como é complicado viver em uma família tão grande. De volta a Xuanmin, ele revisa algumas das fotos que ele enviou, com a esperança de que uma delas seja sua irmã, mas não parece haver resultados. Não é até encontrar uma foto mal feita que ele nota uma mulher usando uma pulseira com o número 7 em uma das esferas, igual a que seus mestres lhe deram há tempos. Isso faz suspeitar que seja sua 7ª irmã. Então ele liga para Zhao, que neste momento está jogando Malhong, mas nada é mais importante do que agradar ao seu líder, que agora tem novas ordens para ele em localizar a mulher na foto. Apesar de Zhao prometer fazê-lo, Xuanmin fica bastante irritado, já que desde que chegou não conseguiu avançar em seus objetivos, construir um local para promover suas artes ou encontrar a 7ª irmã. Na manhã seguinte, ele prepara o café da manhã para ele e Qinyan, momento em que ela acorda para desfrutar com ele. Mas logo depois, eles ouvem alguém chamando da rua com um carro de luxo. Este é Lin Lin, que veio buscar Xuanmin para seu encontro, e quando ele sai, Qinyan fica pensando que talvez os dois sejam feitos um para o outro, como ela pensava até pouco tempo atrás. Depois de concordar em ir com Lin Lin, ela o faz entrar em seu carro, onde dirige em alta velocidade pela cidade, assustando e deixando o pobre rapaz da montanha tonto, que nunca esteve em um carro tão rápido antes. Não só ele fica assustado, mas também não consegue ouvir música enquanto viajam. Lin Lin pergunta por que ele mora tão longe da cidade e não alugou um apartamento na área dela, afinal, ele é alguém com habilidades impressionantes. Ao mesmo tempo, nosso protagonista estranha a atitude tão amigável de Lin Lin, sabendo que ela é uma garota inteligente com muitos recursos, então poderia pedir qualquer tipo de ajuda, já que conhece suas habilidades na cura
tradicional. Mas o que mais o preocupa é que as coisas gratuitas muitas vezes são as mais caras. E isso é exatamente o que Lin Lin quer lhe dar, que assim como toda a sua família, o tem em alta estima por causa de seu avô. Embora Shumin se sinta lisonjeado, não pode aceitar devido aos seus valores como curador. No final, depois de uma longa e agitada viagem, eles chegam a um shopping. Shumin está tendo problemas para abrir a porta do carro, pois ainda não conhece muito sobre tecnologia e muito menos sobre veículos, mas Lin Lin o ajuda antes que ele pule sobre a porta. Em seguida, ela o leva ao centro comercial, onde oferece convidá-lo para comer ou comprar o que quer que ele queira, pensando que comprar roupas seria uma boa primeira opção. Shumin acredita que o que ele tem é mais do que suficiente porque não acha que precisa de mais. No entanto, Lin Lin não vai ceder tão facilmente. Então, ela o leva a muitas lojas de roupas, onde oferecem todos os tipos de estilos, mas nenhum convence Shun, que prefere algo mais simples e tradicional. Ao ouvir isso, Lin Lin o leva a uma loja mais cara, onde a atendente age amigavelmente com Shun apenas porque ele está comprando dela, mas aos olhos dela ele é alguém sem dinheiro ou utilidade, o que a surpreende quando vê que é Lin Lin quem está comprando as roupas caras que Shun está usando. Ao sair, ela fala um pouco sobre o vexá e como ele pode usá-lo para pagar. Na verdade, ela deixou mais de 100 mil na conta dele para que ele possa usar, mas Shun rejeita novamente, de acordo com seus valores. No entanto, ela quer dá-los a ele depois que ele a salvou ao prever sua fortuna no outro dia, já que se não tivesse feito isso, ela teria se envolvido em um acidente ainda pior do que tiveram. Então vemos o momento do acidente de carro que as duas amigas tiveram, momento em que um homem saiu do outro veículo apontando uma arma para Koji, mas ao ver que suas roupas não eram verdes como lhe informaram, ele decidiu que deveria se retirar, acreditando que se confundiu de alvo. Depois de confirmar que os poderes de Shu eram verdadeiros, Lin Lin quis convidá-lo para comer para pedir novamente que use sua previsão e possa encontrar o cara que está atrás de sua amiga, pois não conseguiram encontrá-lo, mesmo com todos os recursos da família Yu. Shumin, ao ouvir isso, questiona se é uma boa ou má ideia, pois usar adivinhação não é tão bom quanto parece, mas ainda assim ele faz os cálculos, e embora ele encontre algumas respostas, aconselha Lin Lin a não interferir, já que isso poderia causar mudanças na linha do tempo muito piores e mais incontroláveis do que originalmente teria, já que eles não podem saber mais. Ambos os amigos vão comer, com Shu pensando que Lin não reconhece tudo sobre sua amiga, pois em sua previsão ela viu mais coisas do que esperava. Pouco depois, eles chegam a um restaurante muito luxuoso, do qual Shu queria se afastar, pois parece muito mais caro do que suas roupas, mas Lin Lin insiste em levá-lo, oferecendo-se para pagar toda a comida, e é claro que Shu não recusaria tal oferta. Ao entrar, o garçom percebe que eles pediram todo o menu, preocupando-se que não possam terminar tudo, mas Shu se sente confiante, já que no passado ele comeu tudo de um javali sozinho. No entanto, agora o que mais o preocupa é que, ao contrário das novelas que ele leu, ele não conhece as famílias importantes da cidade como se supõe que o protagonista de uma novela deveria ser. Enquanto ele pensa nisso, Lin Lin oferece cumprir 3 pedidos, já que, graças aos seus conselhos de medicina, ele salvou as vidas de sua família. Mas isso é apenas uma fachada, já que ela pensa tê-lo ao seu lado por muito tempo. Fora da sala que compartilham, uma mulher da família Wang observa Lin Lin rindo com sintomas, sentindo-se incomodada ao acreditar que é sua parceira, já que haviam concordado que ela se casaria com seu terceiro irmão. Incapaz de suportar este insulto à sua família, ela decide entrar junto com seu parceiro para incomodá-la. Esta mulher entra na sala onde estão Shu e Lin Lin, reclamando com esta última por andar com outro homem quando está comprometida com seu terceiro irmão. Lin Lin sabe que esta mulher é Xian Wang, a conhecida princesa doente da terceira geração da família Wang e a sexta na linha de sucessão. O simples fato de vê-la deixa muito irritada. Lin Lin sabe que não pode brigar com ela agora, pois a família Wang tem muitos ativos, recursos e suprimentos dos quais a família Yu depende. Então, se eles se tornarem inimigos, toda a família de Lin poderia ser afetada. Então, ela apenas se desculpa dizendo que Shu não é mais do que um amigo, esperando que isso acalme a ira dela, mas não funciona, já que ela não acredita que Shu seja tão ignorante a ponto de não conhecer a vida e o compromisso de Lin Lin. Então ela ordena que ele saia agora, a menos que queira problemas, já que Shu não entende a situação. Lin Lin se levanta para defendê-lo, expressando seu descontentamento com Xian sobre como não tem problema com eles e como não há nada de errado em sair para comer com um amigo. Mas a garota da família Wang continua incomodando-a, mostrando-lhe que tudo isso é ruim para sua reputação e também zombando de como Shu é magro, ordenando que seu acompanhante brigue com ele para expulsá-lo. O homem tenta se aproximar para brigar, mas Shu é muito mais forte, controlando-o facilmente com um golpe e uma apreensão de seu pulso. Nesse breve momento em que estão em contato, Shu descobre que sua arma não está funcionando tão bem, mostrando suas habilidades de curandeiro tradicional para o casal da família Wang. Isso impressiona Xian, que não pode acreditar que ele tenha descoberto os problemas. Seu namorado facilmente, mas ainda não acredita totalmente, então Shu o convida para vê-lo ela mesma, o que assusta seu homem, que foge para evitar ser exposto em público. Xian o persegue e assim termina a briga, e Lin Lin agradece a seu amigo por isso, sem entender por que ele a defendeu,
mas a razão é simples. Segundo seus mestres, Xumin deve ajudar seus amigos, não importa o custo, encantando Lin mais uma vez depois de salvá-la. Xumin aproveita a comida, sentindo como é diferente da carne de javali a qual está acostumado, então ele a desfruta muito. De repente, Lin explica que é diferente porque usam peixe para dar mais sabor e textura, mas como ele não entende, deixa isso de lado e, em vez disso, pergunta a Xumin sobre suas habilidades de cura, estando muito interessado em aprender também. Infelizmente, embora seja fácil, leva muitos anos para dominar as habilidades necessárias, decepcionando-a. A família Yu oferece algo a ela, mostrando a Lin a foto da suposta irmã, pedindo-lhe que ajude a encontrá-la, também informando que é sua irmã mais velha na montanha. Lin fica surpresa ao descobrir e começa a contar a Xumin sobre sua irmã mais velha. Ela se chama Jihan Xuan e é dona da empresa de cosméticos HSL, uma empresa famosa que alcançou o topo em apenas 2 anos, graças às habilidades e liderança de Y, que também é o ídolo de Lin, que deseja ser igual a ela um dia. Yumin pensa que realmente pode conseguir, porque é muito inteligente e, com um pouco de esforço, poderia desenvolver suas habilidades para ser como a sua irmã, mas Lin não concorda, pois ela nasceu na família Yui, portanto, não tem as mesmas oportunidades que J teve. No final, depois de um tempo, eles chegam aos escritórios da empresa HSL, onde Xuin fica impressionado com tudo que sua irmã mais velha alcançou, mas antes de poder entrar, tanto os guardas quanto Lin o detêm, porque não podem deixar alguém entrar sem uma identificação de trabalho. Xuin tenta se desculpar com os guardas, dizendo-lhes que J pertence ao grupo da montanha como ele, portanto, são relacionados como irmãos, exigindo que o deixem passar. No entanto, os guardas riem ao ouvir isso, pensando que ele está apenas tentando uma mentira barata para ser deixado passar. Xumin não entende por que estão rindo dele, só quer ver sua irmã e está disposto a provar que tem uma relação com J, se o deixarem passar, mas os guardas negam a entrada, já que sua chefe precisa trabalhar. Enquanto discute com os guardas para entrar no prédio, um deles chama seu superior, o Sr. Sang-Tin, que ao saber do que está acontecendo, ordena que ele lide com Xumin imediatamente, pois ele se juntou à empresa apenas para ir atrás de Y e não quer que nenhum outro homem atrapalhe seu objetivo de tê-la como parceira. Bastante simpático de sua parte. Voltando ao nosso protagonista, ele chega a um acordo com os guardas, pois não pode entrar para ver sua irmã. Não há problema em esperá-la do lado de fora, mas o líder deles quer expulsá-lo, pensando que seu avanço está em jogo, já que se o Sr. Xing descobrir que não o expulsaram, poderia considerá-los inadequados. Xuin insiste em ficar, mas o homem fica irritado e o esbofeteia, fazendo com que Xuin finalmente perca a paciência e, tendo Lin como testemunha, não tem problemas em começar uma briga contra os guardas, que, por mais que tentem atacá-lo juntos, são derrotados por Xumin, que além de conhecer medicina, também sabe lutar, assim como o sexto mestre lhe ensinou. Por outro lado, Lin observa tudo isso, vendo um lado diferente de seu amigo, um lado muito mais selvagem que o resto das pessoas da cidade, já que depois de derrotar seus inimigos, ele exibe um sorriso malicioso em seu rosto, fazendo com que os guardas finjam ter desmaiado para que ele não lhes faça nada. Neste momento, Shen, uma funcionária da HSL, aparece, e os guardas pedem ajuda a ela para levar Xuin, mas ela não acredita que ele sozinho tenha derrotado 10 guardas treinados. Mas quando ela olha nos olhos dele, imediatamente entende que ele não está brincando, então fica muito assustada e se prepara para chamar a polícia. É então que J aparece, e quando faz, Xumin joga na cara dele, perguntando se ela é sua sétima irmã mais velha, deixando-a confusa ao ouvir isso. J fica um pouco chateado, pedindo alguma prova de que ambos são realmente irmãos, pois se realmente pertencem ao mesmo clã, tem que ter algo que o prove. Xumin tem algo para provar, um símbolo de seus mestres, mas quando ele verifica em seu bolso, percebe que não tem nada, descobrindo que suas calças estão rasgadas, então ele não poderá mostrar à sua irmã que eles realmente estão relacionados. E pior, ela começa a acreditar que ele é um mentiroso, deixando Xumin muito triste. No entanto, neste momento, Lin aparece para ajudá-lo, jogando a insígnia de seus mestres para ele, que tinha ficado no carro depois de mostrá-la à sua irmã. Ela fica chocada, mas Shen não entende a situação, sugerindo que chamem a polícia para lidar com nosso protagonista. No entanto, sua chefe ordena que não o façam, já que ela levará seu irmão para o escritório principal, no qual Shen esteve apenas algumas vezes em todos os seus anos de trabalho. Além disso, devido ao conflito anterior, J decide demitir todos os guardas que o causaram problemas a seu irmão. Isso surpreende muito a Lin, depois de ver que ele realmente tem um relacionamento com seu ídolo. Pensando que Suji está começando a mimar seu irmão ao ouvir isso, o líder deles decide que é melhor chamar Sang-Tin para ajudar a se vingar. Assim que ele descobre, está cheio de raiva, já que passou um ano na empresa e não conseguiu entrar no escritório de sua amada. Ele jura descobrir quem é esse tal Xumin e garantir que ele não tenha mais conexão com a mulher que ama, tudo porque tem inveja de Xumin. Por outro lado, depois de ter demonstrado a todos o relacionamento que tem com ela, ele sobe para seu escritório no andar mais alto, onde ela o convida para um café, que acaba sendo desagradável porque é muito amargo. Enquanto conversam, J aproveita para se aproximar e tocar a marca em seu ombro, fazendo isso porque a prova do grupo não é suficiente. Assim, ele decide ver diretamente a marca que tem desde criança, na qual indica que é o mais novo dos irmãos. Depois de confirmar, ela fica muito feliz e abraça seu pequeno irmão, encantada por tê-lo encontrado depois de muito tempo. Xumin, ao ver essa reação em sua irmã, se confunde ainda mais do que antes,
já que seus mestres ocultaram deliberadamente a visão dela. Então ele não entende por que a tem procurado por tanto tempo, mas ela se oferece para explicar, mostrando-lhe seu pulso, já que com suas habilidades de cura, ele pode descobrir facilmente. Ao examiná-la, ele descobre que ela sofre de uma doença celestial, a constituição do frio extremo. Além disso, de acordo com os mestres, seu estado está além do que eles podem curar, mas eles acreditam que Shumin, usando seus conhecimentos, pode salvá-la, porque ele é o protagonista e tudo mais. O problema é que ele mesmo não tem confiança alguma, já que nem mesmo o melhor curador que conhece pôde curá-la, então ele também não poderá. Sua irmã pergunta se ele conhece o mal que ela tem, e ele explica que existem duas doenças no mundo, e algumas são deficiências do tipo terreno, como gripes e vírus, enquanto outras são deficiências do tipo celestial, doenças com as quais uma pessoa nasce e raramente tem cura. O frio extremo é uma das mais difíceis de tratar, até mesmo para um curador de sua classe.